Bolsa Família vai bloquear benefício por CPF irregular a partir deste mês. E você vai ver também. No quarto dia de buscas pelo helicóptero que desapareceu no litoral de São Paulo, polícia descarta a relação entre corpo encontrado na represa e a aeronave que sumiu. 2 casos de infecção por malária foram confirmados na Grande São Paulo. Japão corre contra o tempo para encontrar desaparecidos. Esperança por sobreviventes após o terremoto de magnitude 7,6 que atingiu o país é cada vez menor. E ainda, pilotos de avião com 379 pessoas que se chocou com outro no aeroporto do Japão afirmam em investigação que não notaram o incêndio que tomou conta da aeronave. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. E vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Já está liberado o saque aniversário do FGTS para os nascidos em janeiro. A modalidade permite que o trabalhador saque parte do saldo do fundo de garantia no mês em que faz aniversário. Vamos ver. A modalidade de saque aniversário, disponível desde 2020, é opcional e pode ser revertida para o saque rescisão através do aplicativo do fundo, desde que não haja operação de antecipação contratada. A alteração só acontece 25 meses da solicitação de cancelamento. Quem optar pelo saque aniversário e for demitido vai poder sacar apenas o valor referente à multa rescisória e não pode retirar o valor integral da conta. Segundo a pasta, essa condição pode ser revisada em projeto de lei, que pode ser enviado em breve pelo governo ao Congresso Nacional. Em janeiro de 2023, os resgates do saque de aniversário bateram recorde. De acordo com os dados da Caixa, foram feitos 2.200.000 em saques na modalidade, totalizando 1.110 bilhões de reais resgatados. Quem nasceu em janeiro pode fazer o saque até 29 de março de 2024. Para fevereiro, o saque começa no dia 1º do mês e vai até dia 30 de abril. Os demais meses seguem o mesmo planejamento até dezembro, que tem a opção de saque até o dia 28 de fevereiro de 2025. Nos saques anuais do FGTS, há um limite de retirada determinado por uma alíquota referente a cada faixa de saldo mais uma parcela fixa. Assim, o trabalhador que tem R$ 5.000 no FGTS irá receber 30% do valor, ou seja, R$ 1.500, com a parcela adicional de R$ 150, totalizando R$ 1.650 no mês equivalente ao seu aniversário. Caso a pessoa não realize o saque no prazo estabelecido, a parcela retorna para a reserva do FGTS. O pagamento do Bolsa Família vai ser bloqueado por CPF irregular a partir deste mês. Portanto, cuidado. Caso a situação não seja resolvida, os benefícios podem ser de fato cancelados. A inconsistência de dados do CPF vai levar ao bloqueio do pagamento do Bolsa Família a partir desse mês. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a medida é para garantir que o benefício chegue às pessoas que realmente precisam. O pagamento deste ano começa no dia 18 de janeiro e segue até o dia 31, de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social. O programa de transferência de renda do governo federal atendeu, em média, 21.300.000 famílias em 2023. Tem direito ao benefício as famílias com renda por pessoa de, no máximo, R$ 218 por mês. Para resolver qualquer pendência do CPF no CadÚnico dos programas sociais do governo federal, as famílias devem verificar a situação na Receita Federal e, se necessário, deve regularizar o documento junto à própria Receita Federal. Após a regularização, é necessária a atualização no CadÚnico. A retirada da pendência acontece de forma automática no sistema de benefícios ao cidadão. O Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que as famílias já foram comunicadas por mensagens no aplicativo do programa sobre a situação do CPF e como regularizar o documento. Caso a situação não seja resolvida em até 6 meses, os benefícios serão cancelados.
2 casos de infecção por malária foram confirmados na Grande São Paulo. Os registros acendem um alerta para a saúde pública. A maioria dos casos de malária no Brasil são registrados na região amazônica. Mas no fim do ano passado, São Paulo registrou 2 casos da doença. Um dos pacientes mora em Mogi das Cruzes e outro em Suzano. Um levantamento do DataSUS, do Ministério da Saúde, apontava que Mogi das Cruzes tinha registrado um caso de malária pela última vez em 2017, enquanto em Suzano a doença havia sido registrada em 2020. Agora, o Alto Tietê, na região leste da Grande São Paulo, voltou a ter esses casos da doença. A Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes disse que os pacientes estão bem e aguardam o exame final realizado pelo Instituto Emílio Ribas para a confirmação da cura. O Departamento de Vigilância em Saúde do Estado monitora e busca outras pessoas que tenham apresentado algum sintoma da doença. Os contaminados participaram de uma operação de resgate na Serra do Mar, entre os municípios de Biritiba-Mirim e Bertioga. A região é conhecida por possuir diversas trilhas e cachoeiras visitadas pela população em busca do ecoturismo. De acordo com os dados do Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo de São Paulo, em 2023 foram registrados 6 casos de malária no estado. E ainda falando de saúde, após a temporada de festividade, durante também as férias de janeiro, é preciso atenção com a saúde. Uma variante chamada JN1 se tornou a cepa mais comum do vírus em transmissão do coronavírus nos Estados Unidos. Detectado pela primeira vez no país em setembro do ano passado, JN1 foi responsável por 44% dos casos de Covid já em meados de dezembro. Isso segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças por lá. E apesar de estarmos aqui no Brasil, a milhas de distância, sabemos pela experiência em tempos de pandemia que todo cuidado é pouco. Então, o médico Alisson Coimbra, que é clínico geral, reforça para a gente os cuidados necessários para diminuir a transmissão do vírus, principalmente nesse período. Vamos ouvi-lo. Mesmo com a baixa circulação viral e uma alta cobertura vacinal, a Covid é uma das possibilidades de doenças respiratórias após os encontros familiares de Natal e principalmente agora de Ano Novo. Portanto, é preciso que a gente identifique precocemente a existência de algum sinal ou sintoma, coriza, tosse seca, indisposição, calafrios, febre, e na existência, busquemos imediatamente o auxílio médico. O uso de máscara respiratória até o diagnóstico e o isolamento de contato é importante para que seja elucidado a possibilidade ou não desse diagnóstico. E caso se confirme o diagnóstico da Covid, é preciso que façamos contato com os demais participantes para que todos também observem e fiquem atentos à existência de sinais e de sintomas, pois mesmo a partir de uma boa cobertura vacinal, determinadas faixas etárias e outras comorbidades podem fazer com que as pessoas que também participaram tenham sinais e sintomas mais graves. Sabemos que a circulação viral está baixa, mas nesse momento, pós-encontro, 2, 5 dias, é importante que tenhamos muito zelo e cuidado. E mudando de assunto, a Secretaria de Segurança Pública informou que não há indícios de que o corpo encontrado em uma represa de Natividade da Serra, na quarta-feira, tenha relação com o desaparecimento de um helicóptero que é procurado já há 4 dias aqui em São Paulo. A Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar de São Paulo iniciaram o 4º dia seguido de buscas pelo helicóptero que desapareceu no último dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. O helicóptero tinha como destino Ilhabela. 3 passageiros e um piloto estavam na aeronave. Antes de desaparecer, uma das passageiras enviou imagens que mostravam uma forte neblina nessa região. Janeiro, gente, é o mês de pagar ali os tributos. Um deles é o IPVA do carro. Pois é, motoristas. Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo já podem consultar e também fazer o pagamento. Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo já podem conferir o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA de 2024, em toda a rede bancária e efetuar o pagamento. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pelo Internet Banking, por aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos e no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Para isso, basta informar o número do Renavan do veículo.
Os contribuintes têm a opção de pagar o imposto em cota única em janeiro, com desconto de 3%, de maneira integral em fevereiro, mas sem o desconto, ou ainda parcelar em até 5 vezes entre janeiro e maio, conforme o final da placa do veículo. A primeira data está prevista para o dia 11 de janeiro para carros com placa de final 1. As placas com o final 2 vencem no dia 12 e assim por diante até o final 0 vencendo no dia 24. O contribuinte que deixar de recolher o imposto ficará sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa será fixado em 20% do valor do imposto. A inadimplência do IPVA impede o novo licenciamento do veículo. Após a data limite fixada pelo Detran para o licenciamento, o veículo poderá ser apreendido com multa aplicada pela autoridade de trânsito e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E veja a seguir, Japão corre contra o tempo para encontrar desaparecidos após o terremoto de magnitude 7,6 que atingiu o país. E ainda, pilotos de avião com 379 pessoas que se chocou com outro no aeroporto do Japão afirmam em investigação que não notaram o incêndio que tomou conta da aeronave. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h16 pelo horário de Brasília. Trazemos agora os destaques internacionais. Na verdade, trazemos nessa quinta-feira mais uma tragédia em uma escola nos Estados Unidos no primeiro dia de aula após as férias. Um atirador invadiu uma instituição de ensino em Iowa e disparou contra estudantes e professores, isso segundo a polícia local. As informações ainda estão chegando, mas o que sabemos até agora é que se trata de um colégio de ensino médio na cidade de Perry, a cerca de 60 quilômetros da capital de Iowa, Des Moines. A imprensa local fala em vários feridos. Pelas redes sociais, imagens mostram dezenas de policiais ao redor da escola e helicópteros sobrevoando o prédio. Pilotos do avião com 379 pessoas que se chocou com outra aeronave em um aeroporto no Japão afirmaram que não notaram o incêndio. Nessa quinta-feira, investigações revelaram também que o semáforo da pista estava quebrado. Segundo novos detalhes da investigação que foram divulgados nesta quinta-feira, os pilotos do avião da companhia aérea Japan Airlines, que pegou fogo ao colidir com uma aeronave da Guarda Costeira do Japão em um aeroporto de Tóquio, não perceberam inicialmente o incêndio. No entanto, segundo a TV pública NHK, os pilotos da Japan Airlines não estavam cientes do incêndio antes de serem informados pela tripulação. O chefe dos comissários de bordo relatou o fogo à cabine de comando e pediu permissão para abrir as saídas de emergência. A colisão entre as duas aeronaves aconteceu na terça-feira no aeroporto de Haneda, na capital japonesa, e provocou uma explosão instantânea em plena pista. 5 dos 6 ocupantes da aeronave da Guarda Costeira morreram, mas os outros 379 ocupantes do voo da Japan Airlines sobreviveram. Também nesta quinta, as investigações apontaram um novo indício que pode ajudar a esclarecer por que houve a colisão. Segundo o boletim de reguladores dos Estados Unidos sobre o aeroporto de Haneda, feito antes da colisão de terça-feira, uma faixa inteira de semáforos da pista, onde houve o choque, estava fora de serviço. E havia um aviso aos pilotos sobre a falha. Isso poderia explicar por que a aeronave da Guarda Costeira estava parada na pista mesmo antes de receber permissão para decolar. E ainda falando do Japão, a busca por desaparecidos continua 4 dias depois de um devastador terremoto que atingiu a região central do país. Mais de 80 pessoas morreram.
Socorristas japoneses, com a ajuda de cães farejadores, trabalham para resgatar mais de 50 pessoas desaparecidas depois do devastador terremoto que atingiu a região central do país. A esperança de encontrá-las é cada vez menor na localidade de Ishikawa, epicentro do terremoto de magnitude 7,5 que sacudiu o país na segunda-feira. Dependendo da situação no local, se estiver difícil, mais gente pode ser trazida e trocada para que a gente consiga salvar o máximo de pessoas possível no chamado período crítico de 72 horas. Centenas de pessoas permanecem sem comunicação por deslizamentos e ruas bloqueadas na cidade. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse que o terremoto representou a pior catástrofe desde 2019 e que o acesso à área afetada foi extremamente difícil. O forte tremor, seguido de centenas de réplicas, deixou pelo menos 330 feridos e mais de 80 mortos. A Justiça da Argentina decidiu suspender a reforma trabalhista que fazia parte do decretaço anunciado pelo presidente Javier Milei. A decisão representa uma vitória temporária para a Central Geral dos Trabalhadores, que convocou uma greve geral para o dia 24 de janeiro. Derrota para o presidente argentino Javier Milei. Nesta quarta-feira, a Justiça suspendeu os efeitos na área trabalhista do mega decreto de necessidade e urgência apresentado pelo ultraliberal e que entrou em vigor na sexta-feira. A medida, decidida pelos 3 juízes da Câmara de Apelações do Trabalho da Argentina, ocorre depois de a Confederação Geral do Trabalho, a principal central operária do país, apresentar uma ação contra o decreto. A Justiça anulou a aplicabilidade do capítulo 4 do texto, que, entre outras coisas, estende o período probatório dos trabalhadores de 3 a 8 meses, reduz o montante para calcular a compensação de indenizações, reduz as licenças por gravidez, maternidade e paternidade e limita até quase anular o direito à greve ou outras medidas de força. Em sua decisão, um dos juízes questionou a necessidade e a urgência do decreto de Milei. Além disso, detalhou que várias das normas que o Executivo pretende modificar sem a intervenção dos legisladores têm natureza repressiva ou sancionatória, destacando limitações de greve e anulação de multas a empregadores que tiveram trabalhadores não registrados devidamente. A suspensão é uma medida provisória até que a validade do mega decreto de necessidade e urgência seja discutida no Congresso. Apresentado em um contexto de grave crise econômica na Argentina, com uma inflação que supera 160% ao ano e uma pobreza que atinge 40% da população, o documento de Milei também abre as portas à privatização de empresas públicas e revoga leis de proteção aos consumidores contra aumentos abusivos de preços. O Irã revisou nesta quinta-feira o número de mortos no ataque realizado na véspera para 84 pessoas, 84 vítimas. 2 explosões foram registradas durante uma homenagem ao general Qassem Soleimani, morto há 4 anos. O atentado de quarta-feira no sul do Irã deixou 84 mortos, segundo um novo balanço revisado para baixo, divulgado nesta quinta pelos serviços de emergência. Outras 284 pessoas ficaram feridas e quase 200 seguem hospitalizadas. O balanço anterior, divulgado pela imprensa estatal, era de 95 mortos e 181 feridos, mas chegou a se falar em mais de 100 mortos. O atentado, que consistiu em 2 explosões com intervalo de 15 minutos, ocorreu perto da mesquita Saheb al-Zaman, em Kerman, no sul do país, onde está o túmulo do general Qassem Soleimani, responsável pelas operações militares iranianas no Oriente Médio. Ele foi assassinado pelos Estados Unidos no Iraque em 3 de janeiro de 2020. As bombas explodiram quando uma multidão fazia uma homenagem pelo 4º aniversário de sua morte. O ataque, cuja autoria não foi reivindicada, ocorreu em plena tensão no Oriente Médio. Um dia antes, o número 2 do movimento islamista palestino Hamas, Saleh al-Aruri, aliado do Irã, morreu em um ataque em Beirute, atribuído a Israel pelas autoridades libanesas. Pequim, Estados Unidos e Filipinas realizam nesta quinta-feira suas manobras militares no disputado mar da China Meridional. A China e as Filipinas têm uma longa história de disputas nestas águas do Sudeste Asiático, cuja soberania é reivindicada quase inteiramente por Pequim e por onde passa grande parte do comércio internacional,
Em dezembro, a Guarda Costeira Filipina divulgou vídeos nos quais se via navios chineses disparando canhões d'água contra seus navios durante 2 missões de abastecimento a recifes em disputa. Também houve uma colisão entre um navio filipino e um barco da Guarda Costeira Chinesa. Ambos os países trocaram acusações pelo incidente. Mas nesta quinta, tanto o Exército quanto a televisão estatal chineses transmitiram imagens que, segundo eles, são exercícios de disparo real no Mar do Sul da China. Também foi divulgado um vídeo mostrando aviões de combate disparando mísseis contra alvos precisos. A data da gravação não foi informada, mas sua transmissão ocorre um dia depois de Pequim ter anunciado patrulhas de rotina nestas águas até quinta-feira. Essa edição fica por aqui diretamente de um lugar, gente, maravilhoso. Hoje vamos viajar juntos para a Escócia, mais especificamente para Lillingall, uma cidade em West Lothian. Pois é, essa é uma cidade histórica que existe desde a era medieval. Imagino que isso dê para perceber ao olhar para a arquitetura da região. Na imagem, você pode ver aí prédiozinhos, casinhas que trazem nas suas formas a silhueta da época, com construções baseadas na arquitetura medieval. Algo que lembra bastante aqueles prédios de lugares populares da Inglaterra, como Londres, por exemplo. No passado, a cidade ganhou, através de uma carta real, olha só, a nomenclatura de Burgo Real, o que é sinônimo aí da realeza. Com o passar dos anos, a região começou a ganhar destaque como ponto industrial na produção do couro. E aí, gente, vocês gostaram de conhecer mais esse lugar por esse mundão afora? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, Caroline Povoleri chega com mais informações para você. A 1h50. Uma ótima tarde dessa quinta-feira para você. Até mais.